Obrigada, Luiz. Tá. Alô. Agora eu vou passar aqui para o nosso último nome da mesa, que é o Ariel Kogan. Tá? É co-diretor da Open Knowledge Brasil, coordenou outros projetos relacionados a dados abertos também, coordenou o voto legal, enfim, é engenheiro industrial e sócio da empresa Sinapsis também. Vou passar para ele. Obrigado, Natália. Eu também queria agradecer a Ana Júlia, que não está presente, porque esse painel foi graças à articulação que ela fez. Ser o último é interessante porque meio que todo mundo já foi tudo falado mas ao mesmo tempo tem alguns insights muito bons aí que surgiram na mesa e teve algumas apresentações muito boas. Então o que eu vou tentar fazer é mais provocar. Assim, a questão da mesa são os desafios com dados abertos governamentais e eu vou tentar colocar algumas provocações. Bem na linha dessa última apresentação, quando a gente lançou o Open Data Index, que é um dos projetos da Open Knowledge no ano passado, teve uma reportagem no Jornal Nacional. E a jornalista que foi fazer a reportagem foi super interessante, porque ela perguntou, bom, e o que o brasileiro comum sabe sobre dados abertos? A gente falou, a gente não sabe, teria que sair para a rua e perguntar, e aí ela fez isso. Aí foi para a rua, acho que foi aqui no Rio de Janeiro, e foi perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre dados abertos. Obviamente, ninguém sabia nada, a gente nunca tinha ouvido falar o que era um dado aberto. Aí ela explicou, aí falou, bom, dado aberto isso, isso e isso. Você sabe que no Rio de Janeiro tem um portal de dados abertos, levou um iPad, mostrou para as pessoas quais são os dados que tinha disponíveis, e mesmo assim as pessoas não conseguiam utilizar esse dado, que foi o que foi colocado agora. Então, acho que o primeiro ponto, e talvez o grandíssimo desafio que a gente tem é acesso. Hoje é uma discussão que é muito restrita, governo, uma parte muito pequena da sociedade civil, academia e algumas empresas, mas não é uma pauta, não é uma agenda que tenha massificado e que tenha ganhado mais corpo, inclusive com mais organizações da sociedade civil, com mais instituições acadêmicas, e o potencial é muito grande. Então, eu diria que esse é o principal, talvez, desafio que a gente tem. E aí, acho que o gancho com essa última apresentação, que eu achei muito, muito legal, a forma que ele explicou esses três grupos de interesse. O segundo ponto e já quando a gente avança nessa agenda, o dado aberto ele precisa ter um valor para a sociedade. E dentro desse valor para a sociedade tem um mercado. Então, uma discussão que a gente vem tendo já há algum tempo é como se envolve o mercado dentro dessa pauta, dentro dessa agenda de dados abertos, para ser mais um ator importante que ajude a avançar na abertura de dados governamentais. Para o governo não é de graça abrir dados, não é barato, tem um custo, e o custo é alto, e isso que a gente vem ouvindo há já muito tempo. Muitos governos abrem dados e tem pouco uso, então essa parceria e esse envolvimento do setor privado é fundamental. E quando a gente vai para fora do Brasil, para olhar cases, Canadá, na Inglaterra, na França, na Alemanha, enfim, outros países, a chave no processo foi, de fato, o envolvimento do setor privado. Empresas que se apropriam, que utilizam esses dados que são abertos pelo poder público. Isso, obviamente, não tira os outros atores, as organizações da sociedade civil, academia, jornalistas, mas a ação do setor privado é muito importante. Aí, eu só queria pontuar, aqui a gente está falando como sociedade civil, e talvez o principal papel que a gente tem como uma organização da sociedade civil que trabalha pela transparência, pela abertura de dados, é colocar o ser humano e o coletivo no centro da discussão. Obviamente, como prioridade nessa agenda. Então, nós da Open Knowledge trabalhamos para isso. Bom, o terceiro
o terceiro ponto, como desafio, eu falei do acesso, falei do valor que esse dado precisa ter. O terceiro ponto é a municipalização. A gente, no Brasil, tem avançado muito na agenda de dados abertos, de transparência. Tem alguns retrocessos também, mas no nível federal tem avançado. Agora, quando a gente vai para o nível do município, é muito precário. E é, de fato, no município onde as pessoas enxergam a sua vida, enxergam o que o poder público dá ou pede dela. Então, a gente tem um desafio muito grande, que é as leis que já foram implementadas e foram executadas no nível federal, chegarem no nível municipal. Estou falando da lei de transparência, a lei de acesso à informação pública, lei de dados abertos. Então, tem muitos municípios hoje que nem site tem. Não tem um site. Então, a realidade para muitos municípios, aqueles 5.500 tantos municípios, para muitos desses municípios, a realidade da transparência, da abertura de dados, está um outro patamar, que a gente nem imagina. E eu digo isso, um dos projetos que a gente trabalha na Open Knowledge é o Gastos Abertos, que é uma iniciativa para pressionar, de alguma forma, os municípios, principalmente, a abertura de dados orçamentários. E a gente encontra situações que a gente nem sabia que existiam no Brasil. Como disse, municípios que não têm site. Então, a gente está pedindo a abertura de dados em formatos abertos do orçamento público, sendo que o município não tem site. Então, acho que esse é um ponto muito importante. O marco legal, ele existe, ele vale também para os municípios, mas ainda não chegou. Os municípios ainda não desenvolveram os mecanismos internos para cumprir com essas leis que são federais. Que, como eu disse, a lei de transparência, de acesso à informação e de dados abertos. Aí o quarto ponto e é uma discussão que é talvez um pouco mais complicada, mas a gente precisa fazer, que tem dados públicos que são administrados, colhidos e gerenciados por instituições públicas, e tem dados públicos que são colhidos, administrados, gerenciados por instituições privadas. Então, a gente tem essa possibilidade e espaços de participação quando se trata de instituições públicas. Governo município, governo estadual, federal, outros órgãos de governo, a gente falou de universidades também, tem uma certa abertura, mas quando a gente fala de empresas, é praticamente impossível ter um diálogo, ter uma interlocução em relação ao uso desses dados que, de alguma forma, tem um interesse público. Então, hoje a gente está conversando. Tem vários estados que fazem pesquisas de origem e destino, que são utilizadas para o planejamento estratégico. Agora, tem várias empresas, nem precisa citar os nomes, que têm esses dados de percursos que o cidadão faz dentro da cidade, muito mais atualizados e muito mais precisos do que a própria pesquisa origem e destino. E esses dados, de fato, seriam de interesse público. São dados de cidadãos, são dados pessoais e que poderiam ter uma utilização pública muito interessante. Então, tem uma discussão a ser feita, e aí talvez seja uma agenda que seja umas prioritárias que a gente vê aqui no Brasil, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Como que a gente protege os dados do cidadão. Não só no sentido das empresas, também do governo. A gente fez uma viagem no ano retrasado para a Estônia, que hoje é uma das referências nesse sentido de proteção de dados pessoais, de governo aberto, de governo mais eficiente. Enfim, eles têm uma situação que é um tanto estranha, como eles foram um território muito invadido, pela Rússia principalmente, mas teve outros países que invadiram a Estônia.
o objetivo deles, depois da última independência, era se independizar de qualquer país, criando um governo virtual. Então, eles poderiam, se fossem novamente invadidos, levar esse governo para um outro território. Então, a Estônia é praticamente um país que funciona no virtual e tem muitas garantias em relação aos dados pessoais. No caso da Estônia, essas garantias são dadas pelo próprio governo. Por outro lado, outra iniciativa que a gente também acompanha é da Inglaterra, onde os dados pessoais não são só do governo e assegurados pelo próprio governo, mas também por corporações. Então, tem uma participação de corporações no uso e requisições de dados pessoais junto ao governo. Então, assim, qual é o modelo ideal? A gente não sabe. Provavelmente a gente vai ter que criar um novo aqui no Brasil, mas o que é muito importante discutir desde, enfim, ontem, é uma lei de proteção aos dados pessoais. E o último ponto, como talvez um desafio importante, e aí sim a médio e longo prazo, mas a gente não pode deixar também de falar disso, é uma nova ética para o uso de tecnologia e para o mundo virtual. Isso a gente está, agora no período eleitoral, mais óbvio ainda, mas o impacto e a influência que o mundo, que as novas tecnologias e o virtual está tendo na sociedade é gigantesco. Eleições de presidentes em outros países, isso pode acontecer aqui também no Brasil, já está acontecendo, como estão se configurando novas empresas, novas redes, novos usos dessas tecnologias, com robôs, enfim. Então, é fundamental a gente construir uma nova ética, um novo código de ética em torno ao uso das novas tecnologias e uso de dados pessoais. E isso, obviamente, a lei de proteção de dados pessoais faz parte disso, mas eu falo de um guarda-chuvas talvez um pouco maior. Então, em resumo, como eu disse, os principais desafios que a gente vê nessa agenda são de acesso, encontrar um valor para os dados, levar essa agenda para o território, para os municípios, abrir esse diálogo, esse canal de diálogo com instituições privadas e construir um novo código de ética para o uso das novas tecnologias e do mundo virtual. Muito obrigado.